Sabe a fé que a salvou e a fé que também nos salvou. A fé que de fato agrada ao Senhor, que agrada a Deus. A fé que nos faz nos colocar no nosso lugar e colocar no lugar de direito que é de Deus. Essa fé que nos faz olhar tudo isso. Verificamos também em outra ministração, já nesse momento onde as muralhas de Jericó caem por terra, e nós sabemos também que foi algo que aconteceu e aconteceu pela fé. A importância dessa fé em nossa vida é algo preponderante na vida de um cristão. Aliás, ele só se torna cristão por meio da fé. Irmãos, hoje nós vamos verificar que pela fé nós vencemos uma grande batalha, nós vencemos a muralha que nos separava de Deus. Nós vimos que após essa batalha nós continuamos em luta, em vitória, até chegar à nossa Canaã celestial. E a luta é em vitória, porque a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. E nós também, vencendo então essas lutas pela fé, mas precisamos entender que quem batalha por nós é o Senhor. É Ele que nos dá a vitória. E portanto, a glória é de Deus. E o título da nossa mensagem de hoje à noite é justamente esse. Lutamos em vitória, vencemos pela fé, mas a glória é de Deus. Portanto, sejamos gratos. E a forma de ser gratos é buscar conhecer o Senhor e cada vez mais ser parecido com Ele. O texto de hoje, Josué, capítulo 6, versículo 18, ele diz, Josué, capítulo 6, versículo 18. Lutamos em vitória, vencemos pela fé, mas a glória é de Deus, portanto sejamos gratos. Josué capítulo 6, versículo 18 diz, e vós, com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis. Queridos, a vitória sobre Jericó, enfim, ela tornou-se pela fé daquele povo uma grande e esplendorosa realidade. Ela aconteceu. Ocorre, queridos, que tudo que havia naquela cidade, tudo estava condenado. Ou seja, tudo havia sido ordenado pelo Senhor que fosse destruído como primícias de Canaã, da terra prometida. E todos os habitantes, todos, sem exceção, ou melhor, com exceção da prostituta Raabe e sua família, todos os demais, foram estes, deveriam ser completamente destruídos. Como também, não somente homens e mulheres, seres humanos, mas animais também. Porém, toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro, estes seriam levados e entregues ao tesouro do Senhor. E queridos, nesta guerra, os israelitas, portanto, eles estavam terminantemente proibidos de tomarem para si posse dos bens daqueles adversários dos seus inimigos. E muitas vezes, queridos, nós perseveramos em obediência ao Senhor antes e às vezes durante as batalhas. Nos posicionamos obedientes antes e durante. Contudo, após Deus nos conceder vitória, nós esquecemos dessa postura de obediência e passamos então agora a desobedecer.
E foi o que aconteceu, foi justamente o que aconteceu com um dos soldados de Israel, um cidadão chamado Acã. A vitória de Jericó, queridos, ela deu-se por meio único e exclusivamente do poder de Deus, como vimos na ministração passada. Mas olha, ocorreu através da fé. Israel, ela creu em sua palavra, na palavra do Senhor. Israel creu na promessa de Deus. Mas também por meio desta mesma fé, foi com que Raabe e sua família foram poupados da morte. Portanto, queridos, a fé, ela derrubou as muralhas de Jericó. Mas esta mesma fé foi a fé que salvou Raabe e seus entes queridos. E após Raabe e sua família terem sido retiradas em completa segurança de dentro da cidade de Jericó, ela foi completamente queimada. E Josué pronunciou uma maldição sobre qualquer pessoa que tentasse reedificar Jericó, pois este ato custaria o sangue do seu filho mais velho quando este desse início nos seus fundamentos, e custaria o sangue do seu filho mais novo quando este viesse a colocar as portas. Aquela cidade estava amaldiçoada, condenada eternamente. Que tenhamos, queridos, que tenhamos sempre em mente uma ostensiva vigilância antes dos nossos embates. Mas tanto quanto antes, como também após as nossas vitórias. Nesta batalha contra Jericó, nós vamos ver que um único soldado, por não ter obedecido à ordem do Senhor, deixando-se esse levar pela sua cobiça, pela avareza, provocou uma grande, humilhante e vergonhosa derrota na batalha seguinte de Israel. Portanto, observemos agora juntos, através desse texto compreendido entre os versículos 17 ao 27. Observemos orientações que o Senhor nos dá, e que os deu através de Josué àquele povo, deu aos seus soldados, para que estes tivessem o cuidado de obedecer logo que tomassem a cidade de Jericó em vitória. Pois, se afinal vencemos, queridos, nós vencemos porque esta fé é dada por Deus. E essa luta que nós travamos dia a dia é uma luta em vitória, porque a vitória é certa, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas olha, a vitória é de Deus, portanto, é dele todo louvor e toda glória. E diante então desta verdade, somos nós sabedores de todas essas coisas, sabedores do que em nada somos merecedores, como podemos verificar talvez as ministrações passadas completamente inseridas na ministração que o pastor André nos passou aqui no domingo passado. E diante de toda essa ciência em nossas mentes, sabendo que nós lutamos em vitória, uma vitória que é pela fé, uma fé que é nos concedida porque não vem de nós, sabendo que a vitória de Deus é Ele que nos dá essa vitória, o mérito é todo dele. Sabemos então de tudo isso, tenhamos em mente que a glória é só dele, e por isso sejamos motivados a viver em obediência e em gratidão eterna, buscando a cada dia sermos mais parecidos com Ele. Versículo 17 ao 19,
Diz assim o texto: e a cidade será amaldiçoada diante do Senhor. Ela e tudo e o que nela está, só Raabe, a prostituta, viverá. Ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis. Mas toda prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Aqui está a primeira orientação que Josué dá aos seus soldados e o que o Senhor reverbera para todos nós. A primeira orientação é que os soldados não deveriam ficar com os despojos dos inimigos de Jericó. E ele avisa, queridos, porque era algo comum os soldados dividirem os despojos de guerra entre eles, entre si. Contudo, em Jericó não seria dessa forma, pois tudo naquela cidade era do Senhor e foi depositado no seu tesouro como primícias da terra prometida. E também primícias por muitas outras vitórias que iriam acontecer. Portanto, a primeira orientação era que toda a cidade de Jericó, com tudo que nela estivesse, fosse consagrada ao Senhor, ou seja, o povo, as casas, os animais e todos os despojos de guerra. Foi exatamente nisso que Acã pecou em completa desobediência. Acã, ele vai e aposta-se do anátema, daquilo que é amaldiçoado, do maldito. A cobiça assumiu o controle da vida de Acã. E assim, por conta da sua falta, ele levou toda uma nação, a nação de Israel, a uma humilhante e vergonhosa derrota na batalha contra um povo pequeno e sem forças como o de Ai. Aqui está o grande problema de querer ter as coisas. E o problema não é querer ter. O problema é que quando nós temos essas coisas tomam posse de nossas vidas e passam a nos controlar. O problema não é só querer, é esse desejo ser tão forte em nossas vidas que eles nos tomam, eles nos encabrestam. E nós não pensamos mais nada somente em tê-lo. Mas o pior é que não foi somente aquela derrota. O grande problema é que nós não pensamos, nem imaginamos quando estamos dessa forma, tomados pelos nossos desejos, escravizados pelas nossas vontades, querendo a todo custo o prazer em nossas vidas. O grande problema isso é porque não só acontecem coisas com nós, mas isso vai reverberar, vai ecoar na vida das pessoas que estão mais próximas e naquelas a quem nós mais amamos, principalmente. Acã e toda a família morreu por conta do pecado de Acã. Por conta do pecado de um só homem, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Na versão King James fiel, 1611, no versículo 17, diz assim: e a cidade será amaldiçoada diante do Senhor. E isso quer dizer que, excetuando a Raabe e sua família, tudo mais como os habitantes e animais da cidade deveriam ser destruídos, como primícias ao Senhor pela promessa da terra prometida que se fazia realidade ante o povo. Portanto, eis aqui a primeira orientação: toda prata, todo ouro, todos os vasos de bronze, todos os ferros
devem ser consagrados ao Senhor. A primeira orientação é nos desfazer de tudo quanto não é a vontade de Deus. Já os versículos 22 ao 23, e depois leremos do 25 ao 26, diz: entretanto Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: ide à casa da prostituta e lá tragam a mulher e tudo que ela possuir, como lhe jurastes. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela e os deixaram fora do acampamento de Israel. Pulando agora o versículo 24, vamos ao 25 e 26, e diz: e Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa do seu pai, e tudo o que ela possuía, e ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Queridos, as muralhas gigantescas e a princípio intransponíveis de Jericó foram o primeiro objetivo militar na conquista de Canaã após a travessia do Rio Jordão. Aquilo que parecia intransponível foi transposto. Aquilo que parecia invencível foi vencido. E assim, queridos, são as conquistas por meio da fé. São conquistas alcançadas de formas diferentes e de formas incomuns, e não pela lógica. E esta fé foi exatamente o que derrubou as muralhas através das estratégias dadas pelo Senhor, para que aos olhos dos homens parecessem loucuras. Mas ao final, essas coisas loucas funcionaram completamente para a glória de Deus. Por vezes nós falamos coisas, compartilhamos coisas sobre experiências da nossa vida com Deus, e as pessoas ficam: o médico foi bom, rapaz, aquele cidadão lhe salvou, ele pensou rápido e logo lhe tirou da situação de perigo. Aquele soldado fez isso. E às vezes até coisas pequenas, porque Deus atua em meio a coisas pequenas, onde o homem nem nessas coisas pequenas podem fazer absolutamente nada. E quando contamos as experiências, é porque foi assim, é porque foi assado. Mas olha, o Senhor, Ele atua em nossas vidas sobrenaturalmente, naquilo que parece aos olhos humanos, e muitas vezes esses olhos humanos é o meu e o seu, mas Ele atua fora da lógica. O problema é que nós queremos somar a fé de Deus como 2 mais 2 é igual a 4, é como uma matemática, como uma ciência exata, e não é. Hebreus 11, versículo 31 diz: pela fé a prostituta Raabe não pereceu, com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Portanto, queridos, a fé que derrubou as muralhas de Jericó foi esta mesma fé que salvou a prostituta Raabe e toda a sua família. Deus salvou e protegeu Raabe porque ela creu em sua palavra, e acreditamos que por Raabe ter levado a palavra de Deus a seus familiares, e estes por terem crido também,
foram salvos. Não podemos precisar quando Raabe aqui se converteu. Contudo, é certo, uma coisa é certa, que foi pela fé. Foi pela fé que ela passou a adorar ao Senhor, e assim, por meio desta mesma fé, ela passou a Ele ser agradável. Portanto, recebendo dele a recompensa, o galardão da salvação. Hebreus 11, versículo 6. Diz mais uma vez: porém sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Raabe abandonou sua religião pagã, idólatra. Ela então converteu-se à fé ao Deus vivo de Israel. Quem podia pensar que uma prostituta poderia ser transformada e poderia converter-se ao Deus Santo de Israel? Sua fé foi evidenciada, e de forma enfática, quando os espiões chegaram em sua casa, pois naquele momento Raabe tomou uma posição crucial. A sua fé de cara foi testada, a sua fé de cara foi provada. Por meio da sua fé, ela evidenciou que ela era de Deus, que ela era do Senhor, que era ela uma mulher de Deus, que era uma mulher que havia sido transformada pelo poder de Deus. Raabe tomou essa posição e foi difícil. Acredito que aqui no meio de nós talvez não tenha um que tenha passado por uma situação tal como ela. Ela esteve aqui diante de duas escolhas. Ou ela era fiel ao Deus da sua vida, ou ela então ia ser fiel à sua pátria e aos seus compatriotas. Qual foi a escolha de Raabe? Raabe escolheu ser fiel ao Deus da sua salvação. Ela não levou em consideração as consequências de sua escolha. Ela preferiu trair a nação em que vivia, que trair o Deus da nação com o qual passaria o resto da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ela, quando acolheu os espiões juntamente com sua família, exatamente por isso foi poupada da morte, porque ali estava sua atitude de fé. Ela cria no Deus vivo, ela cria no Deus que abriu o mar vermelho, ela cria naquele Deus que livrou o seu povo da escravidão do Egito. Ela sabia de todos os feitos, ela ouvia falar do Deus de Israel, e nesse Deus ela creu, e nesse Deus ela serviu, e para esse Deus ela serviu. Ela não olhou se o dia estava chuvoso. Ela não olhou se o dia estava com o sol muito quente. Ela não olhou se era perigoso andar por ali ou sair por acolá. Ela não olhou. Ela simplesmente resolveu escolher obedecer o Deus da sua salvação. Diferentemente da atitude de Raabe, estão todos os restantes dos habitantes de Jericó. Estes escolheram outros deuses e por isso pereceram.
Os cananeus eram perversos. Os cananeus eram um povo pagão. Eles eram idólatras, depravados. Eles estavam separados de Deus. Eles haviam conhecido Deus, os seus feitos e maravilhas eram notórios. Eles tinham ciência do que Deus havia feito, assim como Raabe teve também. Contudo, a este mesmo Deus não lhe deram a glória devida. A esse mesmo Deus não se prostraram rendendo-lhes graças. E sabe por quê? Porque seus pensamentos eram inúteis. Seus corações, de tão insensato, tornaram-se cada vez mais endurecidos como uma pedra granítica, como um granito. Eram cheios de injustiça, maldade e repletos de muita avareza e depravação. Em suas mentes eles só pensavam de forma invejosa. Em suas mentes só havia pensamentos maquiavélicos, maliciosos. Eles eram arrogantes, presunçosos. Eles eram insolentes. Só maquinavam o mal. Desobedientes aos pais, traiçoeiros, sem amor pela família, implacáveis, enfim, eram todos eles inimigos de Deus. Portanto, queridos, diante de toda essa perversidade, diante de toda essa depravação, diante de toda essa imoralidade, não é difícil aqui entender a ordem de Deus para que destruíssem completamente a cidade de Jericó. Sendo assim, ao contrário de Deus ser criticado por punir o que é perverso, o que é impuro, o que é insolente, o que é de forma implacável, maldoso, e que por assim ser são merecedores da sua justa ira, nós devemos, em vez de olhar para isso, olhar para Raabe, olhar para a sua maravilhosa graça, pelo fato de poupar a vida de Raabe e de toda a sua família, os quais também eram merecedores da mesma justiça, de ser imputado sobre ele uma profunda punição. Mas não só se olha para o outro lado, como se não fossem merecedores. E por que não olhamos como pode um Deus? Porque não podemos olhar e verificar e dizer, assim como Isaías, quando se teve diante da glória de Deus, diz: como posso eu, um miserável pecador, estar diante de um Deus santo e puro, de palavras puras, santas, eu, um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo impuro, de lábios impuros. Essa devia ser a exclamação de todo mundo. A graça de Deus não age sem propósito. Essa graça de Deus, ela não salva por salvar, nós temos que entender isso. A graça de Deus tem propósitos divinos. Ela transforma as coisas loucas deste mundo a fim de envergonhar as que pensam ser alguma coisa. Ela escolhe fracos para saberem aqueles que se acham fortes, quem na verdade tem o poder. Ela escolhe, irmã Maria José, os que para o mundo não têm valor, pois são menosprezados e nada significam, para que aqueles que se acham que são alguma coisa, ao fim vejam que de fato nada são. E sabe por quê? Porque somente Ele é Deus. Somente Ele é o grande eu sou. Somente Ele é Yahvé. Somente Ele é Javé. Somente Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Raabe não somente foi salva, mas também foi-lhe dado o privilégio de participar
da linhagem de Davi e, consequentemente, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando aqui da bisavó de Davi. Aquela que casou-se com Salmão. Salmão da tribo de Judá. Que gerou Boaz. Que casou com Ruth. E que pariu Obed. E que gerou Zessé, o pai de Davi. Que graça maravilhosa é essa de Deus, meus irmãos. Quando poupou a vida daquela mulher e de antemão a escolheu. Ainda que sendo uma gentia completamente marginalizada, ou seja, ainda sendo ela uma prostituta. Mas foi Ele, o Deus soberano da graça, que chamou aquela mulher do tremendal e do tremendal de lama, do abismo do pecado, do cemitério onde estava morta em seus delitos e pecados, para ter acesso à sua luz e assim fazer parte da linhagem daquele que viria ao mundo para salvar a todos que creem no seu nome. Que graça maravilhosa! Quantos Raabe tem aqui? Somos todos a figura de Raabe, que fomos chamados sem merecer absolutamente nada. Assim como Jericó no passado, está o mundo de hoje. Como é que está o mundo de hoje? Debaixo do julgamento de Deus. Este mundo que nós temos amado, este mundo que nós temos nos afeiçoado, esse mundo que nós estamos nos conformando com ele, nos amoldando a ele, quando a palavra do Deus da nossa salvação diz: não se amolde, não se conforme, não se relacionem, ao ponto de associar-se. Este mundo está sobre o julgamento de Deus, sobre a ira de Deus. João 3, capítulo 18, 21. Diz: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 19 continua e diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. E o 21 diz: mas quem pratica a verdade, esse vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Em Deus. Portanto, meus irmãos, um dia este julgamento, um dia ele irá se estabelecer. Um dia o martelo baterá sobre a mesa e diz: está aberta a sessão. Silêncio no julgamento. O juiz começará a julgar. E neste momento, todo sem exceção, todo joelho vai se dobrar diante de Deus. E o confessará que somente Ele é Deus e não há outro. Crédulos e incrédulos se dobrarão diante dele e dirá: tu és de fato o Senhor. Os incrédulos, enfim, confessarão isso já tardiamente, porque não haverá mais escapatória. E olha, não adianta você fugir. Eu vou para os confins da terra. Vá.
a ira de Deus irá lhe encontrar. Eu vou para o profundo do mais abismo, ali ela estará. Não adianta buscar esconderijo e proteção para esconder-se de Deus, ninguém dele se esconde. Não haverá nenhuma muralha, nenhuma capaz de abrigá-lo e protegê-lo da ira de Deus. Ao final haverá um grito e as muralhas se ruirão. E a ordem é: todo o que crê será salvo, mas o que não crê será destruído, morrendo eternamente. Um dia sua ira, enfim, irá ao encontro de cada um que não creu no seu nome. Esse pode estar por detrás da muralha que for, iguais ou infinitamente maiores que a de Jericó, mas ainda assim a ira do Senhor irá ao seu encontro. Queridos, Deus tem dado sempre a este mundo completamente perdido, a este mundo completamente morto em seus delitos e pecados. Deus, Ele tem dado dia após dia, e hoje mais uma vez, neste lugar e em todo o mundo, em todo o globo terrestre, Deus tem dado evidências claras que, se crerem em seu nome, poderão ser salvos. Assim como nós podemos enxergar isso de forma límpida e clara na pessoa da prostituta Raabe e de toda a sua família. Ao final será muito triste quando pecadores perdidos, que rejeitaram de forma deliberada as evidências que só há salvação no Senhor, encontrarem-se com a justa ira de Deus. E aqui está a outra orientação do Senhor a todos nós. O Senhor agiu com graça. Aquela que Ele a escolheu para fazer parte da linhagem da família e da linhagem da família de Jesus, assim como também a sua família, a quem ela falou sobre esse Deus e também no seu nome creram. Deus agiu com graça em meio a pecadores que não mereciam. A orientação de Deus a todos nós que já conhecemos essa graça é também agir com a mesma graça. Agir com graça com as pessoas, com as Raabes e com todas as suas famílias que estão embranquecendo os campos aí fora. O que é que nós estamos fazendo? A orientação é essa. As muralhas que nos separavam de Deus caíram por terra. E quando cai por terra, Ele nos dá uma vida agora de vitória. Luta em vitória. Mas em meio a essa luta, Ele quer que nós venhamos as muitas almas perdidas que estão por aí e nos apresentemos em graça e com sua graça. Que venhamos ter misericórdia, que venhamos nos compadecer daqueles que, assim como nós, necessitam também de compaixão, de misericórdia e de graça. O versículo 21, voltando, diz assim: e tudo que estava na cidade, eles destruíram por completo a fio da espada. Tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento.
Aqui volto a dizer, alguns podem, ao ler este versículo, ficarem um tanto perplexos, porque Deus condenou todo o povo de Jericó à morte. De fato, sabemos que em uma guerra, soldados inimigos, eles se enfrentam e matam um ao outro. O que é bem diferente de destruir mulheres, crianças e mesmo animais. A pergunta por essa perplexidade deve ser: esse Deus não é aquele que dizem que é misericordioso? Como pode Deus dar tal ordem? Vejamos o que Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 10 ao 15. Diz assim: quando chegares a uma cidade para pelejar contra ela, então proclamar-lhe-ás a paz. E acontecerá que, se ela te der uma resposta de paz e te abrir as portas, todos os seus habitantes te servirão em trabalhos forçados. E se ela não fizer a paz contigo, mas guerrear contra ti, então sitiarás. E quando o Senhor teu Deus a tiver entregado em tuas mãos, ferirás cada homem dali com o fio da espada. Mas as mulheres e os pequenos, e o gado e tudo que existe na cidade, e até todos os seus despojos, tomarás para ti, e comerás os despojos dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades dessas nações. Deus, ele já havia orientado na época de Moisés como deveria tratar com os inimigos de cidades distantes, cidades essas que não estavam encravadas na terra prometida, na região de Canaã. Então Deus diz como eles iriam fazer com aqueles que estavam dentro dessas cidades, ou seja, onde eles habitariam. Os versículos 16 ao 18 vai falar sobre isso, de Deuteronômio 20. Mas as cidades desses povos que o Senhor teu Deus te der como herança, não deixarás com vida nada que respire, mas a destruirás completamente, isto é, os heteus e os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não te ensinem conforme as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e para que não pequeis contra o Senhor vosso Deus. Portanto, queridos, antes de cercarem as cidades distantes, deveriam oferecer a eles paz. As cidades que estavam fora da região de Canaã. E então poupariam o povo, e estes seriam seus súditos, iam trabalhar para eles, iam ser seus servos. Agora, as cidades encravadas em Canaã deveriam ser seus habitantes destruídos e as cidades completamente queimadas. E o motivo seria para que o povo de Israel, ao relacionar-se com os povos que habitavam em Canaã, eles não viessem se contaminar com suas perversões. Ao invés de ensinar, aprendesse. Ao invés de influenciar, se fossem influenciados. Israel deveria destruir as nações inimigas que habitavam em Canaã, a fim de evitar e abster-se da aparência do mal. Para quê? Para guardar-se. Ou mesmo para refrear, evitando, recusando e não aceitando o mal. Israel não deveria se relacionar com estes povos. Entre ordenanças dadas, havia a proibição, no meio disso, de casamento com os habitantes dessas nações inimigas. Evitando o que dessa forma? Uma apostasia. Lembremos-nos
E jamais venhamos esquecer que quando o Senhor pôs Israel no mundo, queridos, foi para que Israel fosse canal de bênçãos do Senhor. Olha o que diz Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Contudo, pelo fato de os israelitas não terem sido obedientes aos decretos de Deus, a nação foi profanada. E assim o Senhor disciplinou severamente. Isso nós podemos ver o retrato disso no livro de Juízes. Ou seja, quando esse povo foi rebelde e infiel ao fiel e único Deus vivo. Tenhamos também por certo que Deus abomina e odeia o pecado. Ele está constantemente em pé de guerra contra ele. E por isso a ordem do Senhor é para que todo o povo cananeu fosse destruído. Assim é a recomendação para o crente cristão. Ou seja, que ele se abstenha, que ele fuja, que ele rejeite o mal. Este posicionamento do cristão não é algo fantasioso e utópico. Não é algo impossível, não é. Nós sabemos que o pecado é algo factível, ou seja, é algo possível na vida de um verdadeiro cristão. Afinal de contas, nós somos pecadores. Afinal de contas, nós ainda temos uma carne que milita contra nós, contra o Espírito. Mas na vida de um salvo, o pecado já não é um padrão de vida. Na vida de um salvo, o pecado não é um estilo de vida. Na vida de um salvo não é uma prática, o pecado não é uma prática em sua vida, mas tão somente um ato esporádico, ou seja, é ali e acolá. É um ato acidental. É um percalço em seu percurso terreno, mas não uma prática. É uma exceção e não é mais uma regra. Não pode ser uma rotina. E é justamente isso que o Senhor aqui quer nos falar através de Jericó. Que nós temos que andar e nos abster dessas coisas. De tudo quanto nos leva a ir de encontro à vontade dEle. Nós podemos e nós devemos nos relacionar com o mundo, mas não a ponto de imitá-los. O mundo, pessoas, aqueles que ainda não têm o entendimento da graça que todos nós temos, não há problema nenhum de você se relacionar, de você conversar, de você ajudar, de você falar, de você abrir um papo, uma boa conversa, não há problema nenhum. O grande problema é nós seguirmos o exemplo das filosofias e das práticas desse mundo. O grande problema é chegar lá na treva e continuar sendo treva, e continuar tudo escuro. O grande problema é chegar lá e dizer assim: esse crente é dos nossos. Gente, é ruim demais. Eu já passei por isso. Um dia eu conto esse detalhe. Sabe quando você passar assim, ser assim? Esse crente é dos nossos. Meu amigo Davi,
quando eu falo meu amigo, é meu filho mesmo. Muitas vezes ele sai para se relacionar com pessoas, com amigos do colégio, vai jogar, bater uma pelada. E toda vez que eu chego lá e vou deixá-lo, eu digo, lembre-se, seja luz. Seja luz. E eu digo assim, filho, porque também muitas vezes eu saio para fazer meus negócios. E quando eu vou fazê-los, vai em mente aqui no meu coração a vontade de ser luz. E às vezes a gente desliga o interruptor. E não é isso que Deus quer. Ele quer esse interruptor ligado. Ele quer a candeia em cima e não embaixo. Não há problema nenhum, relacionamento. Nós vivemos neste mundo. O Senhor não nos tirou daqui, mas Ele nos tirou para sermos a diferença, para sermos instrumentos da sua glória, para sermos candeias que iluminam no meio das trevas. Por outro lado, nós podemos ver por meio do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, o Senhor diz o seguinte: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O povo de Jericó havia recebido todas as informações sobre nosso Senhor, sobre o Deus de Israel. Eles poderiam ter se arrependido e crido no Senhor, assim como Raabe e sua família. Deus suportou com paciência, queridos, a perversidade do povo de Canaã, desde o tempo de Abraão até os dias de Moisés. Isso se refere a um período de 400 anos. Do êxodo até a travessia do Rio Jordão foram passados mais 40 anos. E sobre todas as ocorrências, os cananeus tomaram conhecimento do Deus vivo de Israel. Todas as maravilhas que Deus operou, com todas as vitórias esplendorosas que o Senhor concedeu ao seu povo, eram completamente evidenciadas sobre ele, aquele povo de Canaã. Eles não estavam ignorantes a nada. Contudo, eles não deram a mínima importância e continuaram com suas vidas de idolatria e paganismo e rejeitaram a misericórdia de Deus. Portanto, os cananeus em nada eram importantes. Contudo, seus corações estavam cheios dessa importância. Estavam cheios tantos que seus olhos eram obscurecidos, seus corações duros, e assim eles passaram a ignorar completamente a cada dia ao Deus vivo de Israel. Eles nada eram inocentes. Nenhum ser humano é inocente, nenhum, mas são completamente indesculpáveis. Romanos 15, capítulo 4, versículo 6 diz: porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com uma só mente e com uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo quanto foi registrado a respeito destes acontecimentos históricos devem nos fazer entender que, ao depararmos com conflitos e tribulações, ao invés de nós cedermos por conta destas dificuldades, a palavra de Deus, ela nos instrui a perseverarmos firmes
e que sejamos consolados. E não somente isso, mas vivamos unidos, convictos da certa esperança que de forma esperançosa aguardamos pela fé em Cristo Jesus. E sendo assim, meus irmãos, por meio da destruição de Jericó e de todos os seus habitantes, Deus nos deixa entendidos que não será tolerante ao pecado na vida do seu povo. Não deixa. E quem de fato é seu povo, quem de fato é lavado e remido pelo sangue precioso de Jesus, ao saber disso, diz o seguinte: bendito é o Deus justo, santo e verdadeiro, que é irado com o pecado e que não nos deixará nele caminhar para o louvor da sua glória. Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, recebe essa palavra com gratidão ao coração e diz: bendito é o Deus justo, santo e verdadeiro, que é irado com o pecado e que não nos deixará nele caminhar para o louvor da sua glória. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Aquele que ele salvou, quem salvou, jamais se perderá, jamais ele lançará fora. O Senhor é amor e é misericordioso, mas ele não é indulgente e tolerante ao pecado. Ele não divide os que são seus com outros deuses. Ele não divide. O nosso coração é somente dele. Se não for, jamais então fomos dele, jamais o conhecemos. Ele não é conivente, ele não é omisso para que venhamos nos conduzir, abrindo concessões com os inimigos. Quem de fato conhece esta verdade, dá-se porque conheceu o Deus da verdade, e assim essa verdade o libertou, e portanto verdadeiramente foi liberto. Louvado seja o nome do Cordeiro Santo. E quando nós somos libertos, queridos, somos libertos a uma vida submissa ao Deus que libertou e salvou, e não uma vida questionadora, que de duas uma, ou esse ainda precisa amadurecer na fé, ou então nunca esta fé teve, porque só vive inquirindo, resmungando, murmurando, se enraivecendo. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais para a igreja, eu não faço mais aquilo. Quem tem uma fé madura, como diz John MacArthur, quem tem sua fé madura, este não fica inquirindo, nem resmungando, nem reclamando. Esse somente bate continência e diz: fala, Senhor, que eu te escuto. E aqui está mais uma orientação. E a orientação, sabe o que é? Quantas irmãs aqui, eu não sou muito bom nisso que eu vou falar, mas acredito que as irmãs, e às vezes tem irmãos também que são detalhistas em faxina. E quantos já viram assim, contrataram às vezes uma faxineira e disse: misericórdia, está pior do que estava. E às vezes quando você a faz e arrasta o móvel, está o poeirão por debaixo. Teia de aranha está por lá ainda. Toda semana vem fazer a faxina, mas não faz que presta. E quando levanta o tapete, só a graça de Deus. O lixo é jogado para debaixo. A orientação do Senhor para a minha e para a sua vida, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, é: destrua
o pecado e não o varra para debaixo do tapete. Destrua o pecado e não o varra para debaixo do tapete. Talvez nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos pastores passem e não vejam, porque não levantam o tapete. Mas aquele que tudo vê, que é o Deus onisciente, que está no mais profundo do abismo e no mais alto do céu, tudo ele vê. Destrua o pecado. Não o varra para debaixo do tapete. Se ele lhe libertou, livre você é. Verdadeiramente liberto você é. E se é liberto para uma vida de obediência. E quem é obediente não varre pecado para debaixo do pecado. Antes, se tiver debaixo, se por acaso um dia lançou debaixo, levanta e diz: ó Senhor, está aqui. Eu vou jogar fora. Ou seja, eu me arrependo. Eu não fui lavado e remido para viver dessa forma, mas para glorificar e exaltar o teu santo nome. Com toda certeza ele vai dizer lá do céu: você sabia que eu estava vendo o que tinha debaixo do tapete. Agora o que eu quero ver em você é você levantando o tapete e tirando todo o lixo do pecado e jogando fora. Tiremos todos nós o pecado debaixo do tapete. E temos que saber que pecado é tudo quanto vai de encontro à vontade de Deus. Não é só tomar cachaça, não é só se prostituir, não é só adulterar. Viver de intriga é pecado. Ser maledicente é pecado. Maledicente, talvez seja dispensável o significado da palavra, mas é falar mal das outras pessoas. É o vulgar fuxicar mesmo. Levantar falso. Ser bisbilhoteiro ou bisbilhoteira. É pecado. Tratar mal as pessoas. Ser descortês é pecado. Passar ao longo do samaritano caído no chão, ou do doente, do enfermado caído no chão e precisando de uma mão de graça estendida, é pecado. Ver que pode ajudar e não ajuda é pecado, porque omissão é pecado. Tiremos tudo debaixo do tapete. E se alguma coisa nova aparecer, lancemos fora, mas não debaixo do tapete. O tapete é a nossa vida, que valeu o preço precioso do sangue do Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. Você é de Deus, esse foi o preço da sua vida. O sangue do justo, daquele que não pecou. Ministério de Louvor, por favor. As orientações o Senhor tem nos dado. O versículo 24, ele diz: a cidade e tudo que nela estava queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. Jericó era uma cidade perversa, repleta de toda sorte de pecado. A ira de Deus, queridos, é sobre o pecado.
O pecado, ele é combustível para fazer arder a santa e justa ira de Deus. Jesus, ele, às vezes, a turma não gosta que a gente fala de inferno, de condenação, de perdição, de indesculpável, injustificável. Jesus falou de forma contundente, não o nome, mas falou sobre perdição, sobre, não o nome inferno, mas perdição, condenação. Se crer, será salvo, se não crer, não sei quem. Foi Jesus que falou. E ele falou sobre o inferno como uma fornalha de fogo ardente. Se você abrir Mateus 13:42, você vai ver lá. Mas ele também comparou o inferno como fogo que jamais se apagará e que será eterno. Vai estar lá em Mateus 25:41-46. João Batista usou uma forma figurativa para falar sobre o inferno, o que muitos distorcem, achando que é batismo com o Espírito Santo em fogo, mas é inferno. Lá em Mateus 3, versículo 12, quando ele diz: cuja a joelha está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Esse batismo eu não quero para mim não. É inferno. Assim como a destruição para queimar Sodoma e Gomorra, a ordem do Senhor para queimar Jericó é um retrato pleno, claro, do julgamento de Deus para com todos quanto rejeitam a sua verdade. Quem ainda não creu, já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo, já ouviu falar do Calvário, já ouviu falar que foi lá onde o Senhor sofreu sobre ele todos os nossos danos, nossos pecados. Foi lá que ele levou sobre ele as nossas injustiças. Foi lá onde ele curou as nossas feridas, as feridas do pecado, que nos fadavam. Todos quantos sabem de tudo isso, todos quantos sabem que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que estava no céu, mas que veio obedientemente à terra, se fez homem em meio a pecadores, sendo obediente e obediente até a morte de cruz, para salvar o pecador que nele crê. Todos quantos sabem disso, estão completamente refletidos, se não creem e se vão continuar não crendo, quanto à destruição de Jericó. Assim será no último dia, quando Jesus voltar. Não adianta dizer: eu fui batizado. Não adianta dizer: eu até dava dízimo. Não adianta dizer: eu até, quando eu era pequenininho, meu pai me levou e eu fui batizado na igreja católica, ou na presbiteriana, ou na congregacional. Não adianta. Se de fato não teve em seu coração plantada a fé que só Deus, que só Jeová, que só o Filho que só o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pode plantar em nossos corações, se não teve essa fé verdadeira e salvífica, que o fez ter a compreensão de quem é Deus e de quem é você, o seu fim é destruição e destruição eterna. Quem não sabe disso? Quem é que não sabe quem é Jesus?
Ou pelo menos, quem é que não sabe melhor? Vou consertar a fala. Quem é que já não ouviu falar de Jesus? A ordem do Senhor para queimar Jericó é um retrato do julgamento de Deus para com todos quanto rejeitam a verdade do Senhor, a sua palavra, a sua mensagem, o seu evangelho. A maldição proferida por Josué após a destruição de Jericó foi para advertir aos israelitas, ou mesmo os seus descendentes, os descendentes de Raabe, que fossem tentados a quererem reconstruí-la, indo de encontro à determinação de Deus. Talvez isso acontecesse como ocorreu com o povo que foi liberto lá do Egito. Contudo, no deserto, suscitaram em seus corações a vontade de voltar para o cativeiro. Como às vezes tem muitas pessoas que já foram tiradas do cativeiro do Egito e estão hoje andando pelo deserto e lá suscitando: ei, eu acho que eu estou com vontade de voltar lá para Faraó. Lá eu era feliz e não sabia. Essa maldição se cumpriu, a maldição de reconstruir e reedificar Jericó. Essa maldição se cumpriu posteriormente lá no tempo do perverso rei Acabe. Depois vocês leem lá em 1 Reis. Você foi salvo? Você foi salvo? Você está olhando para essa vida do passado, querendo reconstruí-la ainda, querendo se pegar nela? Você foi liberto, verdadeiramente foi liberto. Se foi liberto, se prostre em gratidão, em obediência ao Senhor, e diga: Senhor, fala que teu servo escuta. Diz o que te quer, o que tu queres que eu faça. Essa é a fala de todo salvo todos os dias: Senhor, diz o que queres que eu faça. Levanta da cama e diz: Senhor, diz o que queres que eu faça. E diz mais: Senhor, não me deixa fazer o que a minha mente poluída, nojenta, quer que eu faça. Mas fala e diz o que quer que eu te faça. Versículo 27 diz assim: o Senhor estava com Josué e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Como havia Deus prometido a Josué, assim aconteceu. O Senhor foi com ele sempre e nunca o desamparou. Ô glória! Esse é o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós seguimos. Ele não desampara, Ele não se esquece, Ele está do nosso lado. Agora lembre-se o que ele falou lá no capítulo 1 a Josué: ei, escute tudo quanto eu falo e não te aparte da minha palavra, nem para a esquerda nem para a direita. Siga amando, siga buscando a minha face, e eu não te desampararei. Eu estarei contigo por onde quer que faça. Ainda que aconteça coisas ruins, eu estarei do seu lado. Ainda que haja rebelião no meio do meu povo, eu serei contigo.
Ele foi com Josué por onde quer que Josué andou. Agora lembre-se que Josué lutou, queridos, perseverou em andar por onde Jesus queria que ele andasse. Assim como Josué, devem ser esses pobres, miseráveis líderes, esses pecadores. Deve ser o desejo nos nossos corações. E é por isso o pedido de oração que nós temos a vocês. Nos ajudem em oração. Se não puderem nos ajudar em outra coisa, ajudem em oração, por favor. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Todos nós, como lavados e remidos, somos cobrados. Mas aquele a quem ele chamou para tomar conta de suas ovelhas, aquele a quem ele responsabilizou pela pregação do Evangelho de forma enfática e contundente, ao ponto de gerar em nossos corações a vontade de pregar esse Evangelho, dizendo: ai de mim se eu não pregar. Ou seja, eu não consigo viver sem pregar, porque se eu pregar é como se acabasse o oxigênio. Orem. Se não puderem fazer outra coisa, em nome de Jesus, orem. Porque nós devemos e temos que andar segundo o Senhor quer que nós andemos. Devemos sempre estar em completa posição de obediência, fazendo o que nos foi dito a fazer, e olha, sem questionamento. E em fazendo obedientemente ao ser feito, possamos entender que o Senhor é Ele quem deve ser engrandecido. Ah, eu fiz o que Ele falou, eu obedeci ao Senhor, glórias a mim, não, glória a Deus, glória a Ele. Porque dependesse de mim, eu fazia o contrário. Se dependesse de mim, eu estava no esgoto da prostituição. Se dependesse de mim, eu estava afogado nas garrafas de uísque. Se dependesse de mim, eu estava envergonhando a minha família. Oh, glória! A glória é dele. Se é Ele quem gera esta fé no meu coração, esta fé tem que gerar gratidão e obediência. E uma anda com a outra. Uma retrata a outra. Se eu obedeço é porque eu tenho gratidão. E se eu tenho gratidão, eu obedeço. E quando eu não obedeço, tem que vir tristeza, tem que vir choro, tem que vir arrependimento. Cuidado. Cuidado, crente. Ei, crente, cuidado. Cuidado quando você estiver vencendo, cuidado. Lembre-se que se você está vencendo, mas a vitória não é tua, é de Deus. Nós somente por misericórdia participamos da vitória, mas quem venceu foi Deus. Ele venceu na cruz. Ele nos deu vitória sobre todas as coisas, e inclusive sobre a morte. A nossa vitória é pela fé que temos. Mas não esqueça, essa fé não é tua nem minha, vem do Senhor. Portanto, cuidado quando pensar que é forte, porque você não é, nós não somos micróbios, germezinho de Jacó, umas porqueirazinhas. Cuidado para quando pensar que você é alguma coisa, quando nada você é. Tire isso da sua mente. Tire da sua mente que você é a pedra preciosa de Jesus.
Forte é o Senhor, poderoso é Deus. Cuidado com o perigo da autoconfiança, com o perigo da autossegurança, pois nossa segurança e confiança é somente no Senhor. O que passar disso é maldito. Prossigamos. Agora vamos prosseguir de forma grata, em completa obediência. Estávamos perdidos. Foi lembrado semana passada, semana retrasada, o ano passado, o ano retrasado. Tem sido lembrado sempre a nós, mas vale a pena lembrar de novo. Estávamos perdidos e mortos em nossos pecados e delitos. Só nos restava experimentar a ira de Deus sobre nossas vidas. Mas por misericórdia Ele nos amou graciosamente, nos concedendo vitória sobre a morte, que é a recompensa do nosso pecado. Mas pela fé, que não vem de nós, fomos salvos, e as muralhas da inimizade com Deus ruíram de forma extraordinária diante do meu e dos teus olhos. Andamos agora, mas andamos sob a luz do Onipotente, lutando em vitória e lutando pela fé e em fé. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Sim, Ele é. É Ele que luta por nós. Portanto, nossa vitória está em Cristo. Nele nós somos mais que vitoriosos, hipervitoriosos, hipervencedores. Que venhamos lutar em fé, mas numa fé obediente. Fé sem obediência não é fé, é uma fé completamente... Que fé é essa? Lutemos pela fé, através da fé obediente, sendo gratos pelo seu favor. Que andemos pelos seus caminhos, que confiemos em sua palavra e que nos tornemos cada dia em nossas vidas mais parecidos com o pastor Sérgio, com o papai Davi, parecido com o Isuriel Wendel, parecido com o pastor Chosta, parecido com o Gilberto Marinho, mas parecido com ele, com Cristo, o varão perfeito. Que possamos nos sustentar nessa fé e nos sustentemos até a morte. Que possamos ao final de tudo dizermos as palavras de Paulo. No final de tudo, vai que o Covid vem amanhã, ou o câncer, sei lá das quantas, ou uma pneumonia grande, ou uma bala perdida, ou um acidente de carro, eu sei lá. Uma coisa eu sei, o Deus grande e Salvador sabe. Vai que acontece e me pega de surpresa. Que neste momento eu possa ter em minhas palavras, ter as palavras de Paulo em minha boca. Que todos nós possamos ter as palavras de Paulo em nossas bocas, dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira e não neguei a minha fé, guardei-a em meu coração. Escuta, Deus não se engana com as nossas misérias. Deus não se engana com as nossas ofertas de gordura. Obedecer é melhor do que? Obedecer é melhor do que? Submissão é o princípio de uma vida como oferta agradável a Deus. Quer agradar ao Senhor? Tenha fé. E tendo fé, seja grato. E seja grato, seja submisso. E sendo submisso, seja
para os olhos do Senhor, aquele adorador, quem Ele procura, adorador, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos encerrar nosso culto e vamos louvar a Deus, nosso Pai.